Olá, irmãos! Bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria, que especial estarmos juntos, unidos como irmãos, como igreja nessa manhã de domingo. Meu nome é Reginaldo, essa é minha esposa Flaviane. Olá, irmãos, bom dia! Quanto tempo? E essa é a nossa pequenininha Catarina, nossa bênção que Deus deu, né, amor? Irmãos, nós estamos aqui hoje unidos como família para desejar a cada um de vocês um bem-vindo muito especial. E para ficar muito mais especial, nós queremos compartilhar uma escritura que a minha esposa vai ler. Amém. Lamentações 3:20 diz assim: Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém, irmãos? Essa escritura diz que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis e o seu amor se renova a cada manhã. Irmãos, hoje, nessa manhã, por meio das canções, dos louvores, das escrituras, das pregações, nós possamos ter o nosso amor, o nosso ânimo, a nossa fé renovada. E a gente gostaria muito que cada um pudesse aproveitar esse momento tão especial, tá bom? Um ótimo culto a todos! Ótimo culto, irmãos. Até! Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos cantar um louvor ao nosso Deus. Canção 74, eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória virá. Como pode alguém conservar pura sua vida? É só manter os olhos firmes no Senhor. Ele renova o coração e assim nos leva à salvação. Unido a Cristo a vitória virá. E todos vejam que é santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de te servir com gratidão, viver para sempre ao teu lado então. Que todos vejam que é santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de te servir com gratidão, viver para sempre ao teu lado então. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. 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 Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Escuta, Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos. Atende a voz do meu clamor. Meu Deus e meu Rei, porque a Ti orarei. Ouvirás minha voz de manhã, ó Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti, esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti, esperarei. Escuta, Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos. Atende a voz do meu clamor. Meu Deus e meu Rei, porque a Ti orarei. Ouvirás minha voz de manhã, ó Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti, esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti, esperarei. Olá, eu sou o Alexandre e essa é minha família. Oi, meu nome é Ana Paula. Eu sou a Andressa. E eu sou o Alessandro. Estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. É um momento onde vamos comer do pão, que representa o corpo de Cristo, e tomar do vinho, que representa seu sangue, entregue e derramado em nosso favor. E antes de a gente compartilhar a escritura, eu quero falar de uma curiosidade que eu pesquisei, arqueologia e história, né? Na época ainda não existia o papel higiênico e o Império Romano, as pessoas daquele tempo faziam suas necessidades e se limpavam em esponjas do mar. Lavavam essas esponjas e depois colocavam no vinagre. E quando era repetido o processo com outras pessoas,
punham em uma vara de isopo e passavam para as pessoas. E agora eu quero compartilhar a escritura com vocês que está lá em João 19, do versículo 28 até o versículo 30. Fala assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Aonde Jesus estava, havia outras pessoas sendo crucificadas. E os romanos, eles tinham que ficar lá, os guardas romanos, tomando conta dos corpos. E, obviamente, eles tinham que fazer suas necessidades. E era em cima desse processo que eu acabei de citar para vocês. Então, é isso mesmo que vocês estão imaginando. Aquilo que eles usavam para se limpar, eles embebedaram no vinagre e levaram até os lábios do nosso Senhor. Eu fiquei pensando durante muito tempo, né, na minha vida, nessa escritura aqui, por que Jesus logo no final dessa escritura, como é falado aqui, ele fala assim: está tudo consumado, e aí ele entrega o seu Espírito, ou seja, ele morre. Porque ele tinha que passar pela última humilhação de todas, que era essa. Isso é o que eu creio lendo a escritura, isso é o que eu entendo, né? Então, ele não fez isso porque ele merecia estar sofrendo aquela humilhação, descer ao nível mais baixo de todos, até mesmo o nível mais baixo do ser humano. Não, ele não merecia. Quem merecia estar naquela cruz e passando aquela humilhação era eu e era você. Mas ele estava por nós lá. Para quê? Para que hoje a gente pudesse ser justificado diante de Deus. Então a Santa Ceia é um momento de muita reflexão, onde eu e você temos que pensar: o que significa a Santa Ceia para mim e para você? É só um momento do domingo? É um hábito a cada domingo? Ou é algo transformador para a sua vida? Tá? Essa é a reflexão que eu quero deixar. A minha esposa vai fazer uma oração para nós. Amém. Querido Pai, Deus, Pai grandioso e amoroso, queremos tanto, Pai, essa manhã poder agradecer, Pai, ao Senhor, por mais um dia de vida. Amém. Muito obrigada, Pai, por poder estar aqui como uma família, orando ao Senhor. Amém, Pai, muito obrigada, Pai, porque sem merecer, Pai, o Senhor entregou o seu único filho por nós. Amém. Pai, muito obrigada porque ele passou e suportou tudo, Pai, até o fim, né? Morreu, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado. Amém. E que possamos, Pai, ao momento da Santa Ceia agora, que ao comer do pão, Pai, que representa o teu corpo, e ao tomar do suco, Pai, que representa o seu sangue, que possamos ser gratos, Pai, por essa vitória. Pai, que possamos sempre nos lembrar com tanta gratidão, Pai, pelo que o Senhor fez por nós, Pai. Amém. Muito obrigada porque Cristo levou todos os nossos pecados, Pai, e hoje podemos estar aqui, Pai, para poder cear junto com o Senhor, Deus. Quero te orar grata por tudo, em nome do teu Filho Jesus amado. Amém. Amém.
Esse é o momento da oferta e eu gostaria de aproveitá-lo para a gente poder renovar a nossa gratidão a Deus e poder expressar a nossa amizade com Ele. Gostaria que a gente possa ir junto lá em Êxodo 35:5, que a Bíblia nos diz assim: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor. Aqui a Bíblia nos fala sobre uma oferta de coração, sobre uma decisão pessoal, sobre estarmos dispostos, sobre estarmos conscientes, sabe? Isso deve nos trazer alegria, regozijo, sabe? Temos o privilégio de receber tanto de Deus. Nesse momento nós podemos mostrar nossa gratidão a Deus, mostrar quanto Deus tem nos dado e poder devolver um pouco do que Ele tem feito por nós. Sabe, essa gratidão deve ser demonstrada com sinceridade, de coração entregue. Sabe, que possamos aproveitar esse momento de reflexão para estreitar os nossos laços com Deus. Gostaria de convidá-los para estarem orando comigo nesse momento. Deus Santo, Deus amado, é um prazer tão grande, Deus, poder estar na Tua presença, Senhor. Poder meditar, Pai Eterno, nas grandes coisas que o Senhor tem feito, na maneira, Pai Eterno, que o Senhor tem derramado a Tua misericórdia, o Teu amor. O Senhor tem derramado, Pai Eterno, o Teu zelo, o Teu cuidado, principalmente, Deus, o Teu perdão. Pai, muito obrigado, Pai Eterno, porque o Senhor sempre tem abençoado nossas vidas, suprido, Pai Eterno, as nossas necessidades com tanto amor, Pai. O Senhor tem nos ajudado a vencer nossas lutas, nossas situações, nossas batalhas. Pai, o Teu poder, Pai Eterno, é tão grande e tem nos dado, Deus, o privilégio de poder fazer parte, Pai Eterno, do Teu reino, Deus. Pai, obrigado, Pai Eterno, porque podemos buscar o entendimento, buscar essa entrega profunda e verdadeira, Deus Eterno. Não uma entrega simplesmente, Pai Eterno, de valores, mas que possamos ter um coração disposto a fazer a Tua vontade, Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos nos dar e poder dar um pouco do que o Senhor tem dado a nós, Deus. Fica conosco nesse dia, abençoa, Pai Eterno, esse culto, que possamos Te honrar de todo o coração, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que oramos gratos. Amém. Salvou-me com poder, salvou-me com poder. Eu era cego e agora vejo. 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 Perdido e me achei, perdido e
diante de Deus, e Ele exaltará, e Ele exaltará. Meus queridos irmãos e amigos, que alegria estarmos de volta hoje, depois de uma semana de generosidade. Continuamos hoje nossa série Dias Melhores. E cada um de nós estamos vivendo, esperando dias melhores, né? Que o sol saia de novo também, que o dia seja melhor até na temperatura, que essa semana esfriou bastante. Mas hoje continuamos nossa série de aula que começamos a semana passada com o tema Melhores na Generosidade. Vocês lembram, né? Nós lemos 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Caso você não tenha assistido essa aula, entra na nossa página do YouTube. A aula está lá para você ter conhecimento, entendimento, compreensão e também ter um desejo de poder aprender coisas novas, né? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A generosidade de Deus chega até nós. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos ricos. Isso é o amor de Deus, né? Como nós falamos a semana passada, é o doar de Deus, é a generosidade de Deus. E continuando nossa série de aulas, hoje vamos falar sobre melhores na percepção. Sabe, é interessante. Em janeiro desse ano, todos nós ouvimos falar de uma tal doença na China. E pensamos, nossa, olha, está acontecendo uma doença lá na China. Né? E não tínhamos a percepção do que estava realmente acontecendo, né? O que estava por vir. Passaram-se 2 meses, exatamente no dia 15 de março, no domingo, eu estava em Belo Horizonte, com a igreja em Belo Horizonte. Eu dei uma aula na igreja, depois saímos para almoçarmos junto com os irmãos, os amigos, fomos para uma sorveteria. À noite, eu e a Sandra pegamos o avião, voltamos para casa. Tudo bem. 4 dias depois, dia 19, veio o decreto: fechem os parques, fechem tudo, fechem o comércio, todo mundo fica em casa, isolado. Irmãos e amigos, eu não sei como que foi para você, mas para mim foi uma sensação muito estranha. Logo depois, na segunda-feira, saí na rua e vi tudo fechado, as ruas vazias. Aquelas notícias que nós ouvimos eram assustadoras. Não podíamos ver ninguém, só nossos familiares que estavam em casa, não podíamos sair de casa. Realmente foi uma coisa que nós nunca imaginaríamos passar juntos. E tudo aconteceu tão rápido, né? Foi tão galopante e nem percebemos. Eu não percebi como isso aconteceu de uma maneira tão rápida. E sabe, percepção é uma qualidade que todos nós podemos crescer. Podemos crescer em qualquer área da nossa vida. E Paulo deixa isso muito claro aqui na carta de Filipenses. Leiam comigo Filipenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Paulo está aqui na prisão escrevendo uma carta para os nossos irmãos em Filipos. E ele está lá orando para que o amor da igreja aumente. Em quê? Em conhecimento e em percepção. Isso vai ajudá-los a discernirem o que é melhor. É impressionante como o amor nos capacita mesmo, nos possibilita crescermos nessa qualidade de ter percepção das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então hoje nós vamos ver 3 momentos na vida de Jesus, onde vamos destacar essa qualidade dele, a maneira que ele percebia as coisas ao redor dele. Nós vamos ver uma situação onde Jesus ele percebe a necessidade emocional de uma família. Nós vamos ver Jesus numa situação onde ele está questionando a fé e ele vê a percepção de ir mais fundo e questionar a fé e a crença de algumas pessoas. E um outro momento onde ele olha para cada um de nós e ele tem a percepção
de que nossas vidas não estão totalmente confiantes em Deus, e aí Ele nos ensina como fazer isso. Mas antes de lermos a palavra de Deus, vamos pensar juntos. O que é percepção? É a faculdade de aprender por meio dos sentimentos ou da mente. É consciência de alguma coisa ou pessoa. É impressão ou intuição. Percepção é a capacidade de interpretar corretamente as informações obtidas pelos sentidos e organizá-las de maneira adequada, segundo o bom senso. Há fatores que influenciam a percepção. O processo de percepção tem início como? Com a atenção, que não é nada mais do que um processo de observação seletiva, ou seja, das observações por nós efetuadas. Esse processo faz com que nós percebamos alguns elementos em desfavor de outros. Há dois tipos de fatores que influenciam nossa percepção, externos e internos. Os externos, os mais importantes são a intensidade. Então, a intensidade ela é despertada por estímulos que se apresentam com grande intensidade. É por isso que as sirenes das ambulâncias possuem um som insistente e alto mesmo. Outra maneira, outro fator é o contraste. O contraste é despertado quanto mais contraste existir entre os estímulos. Então, tal como acontece com os sinais de trânsito, pintado em cores vivas e contrastantes. Outro fator é o movimento. Por exemplo, as crianças e gatos reagem mais facilmente a brinquedos que se movem do que a brinquedos que estão parados. E tem também a incongruência e congruência. Prestamos muito mais atenção às coisas absurdas e bizarras do que às coisas normais. Um exemplo é na praia, num dia de verão. Em quem você vai prestar mais atenção? Uma pessoa que está lá tomando sol, ou de roupa de praia, ou uma pessoa usando um cachecol? Obviamente a pessoa de cachecol, num dia de sol na praia, vai nos chamar mais atenção. E os fatores internos que influenciam a nossa atenção, a nossa percepção? Número 1 é a motivação. Nós prestamos atenção muito mais a tudo que nos motiva e nos dá prazer do que as coisas que nos interessam. A experiência anterior. A força do hábito faz com que prestemos mais atenção ao que já conhecemos e entendemos. E também tem o fenômeno social, que explica que a nossa natureza social faz com que pessoas de contextos sociais diferentes não prestem igual atenção aos mesmos objetos. É interessante pensarmos nisso, porque quando crescemos no amor, crescemos também na nossa percepção. Nós vamos perceber mais as necessidades ao nosso redor, necessidade da sua esposa, necessidade dos amigos, necessidade dos filhos, a necessidade das pessoas que estão passando necessidades. E cada vez mais que nós crescemos nessa qualidade da nossa percepção, mais e mais a gente vai se tornando a imagem de Jesus, porque Jesus era um homem que tinha muita percepção. Imagina se Jesus perguntasse para você: ei, meu amigo, você que está aí, enquanto você viveu nessa terra, você aprendeu a amar? O que você responderia para Jesus? Daria desculpas? Sabe, o melhor caminho que nós temos na vida, como Jesus nos ensina, é o amor, como fala em 1 Coríntios capítulo 13. E nesse tempo que nós estamos vivendo, completamente diferente, eu acredito que cada um de nós podemos ter uma percepção do que nós podemos desenvolver em nossas habilidades, em algumas áreas da nossa vida, de acordo com a nossa fé. Então hoje, quero convidar você a enxergar essa qualidade em Jesus. Percepção. Jesus era um homem que amou muito e traz até nós essa percepção. Como que o amor torna a percepção uma qualidade muito mais forte, uma qualidade relevante na nossa vida. E através dele, podemos aprender muitas coisas do que Deus tem para nos ensinar hoje. Vamos aprender de um homem que amou muito. Um homem que tinha percepção do que acontecia ao seu redor.
se preocupava com as pessoas, muito. E assim, nós podemos usar nossas vidas, como Jesus usou a sua vida, para compreender o que está acontecendo e podemos agir quando compreendemos e temos a percepção do que está acontecendo ao nosso lado. Vamos crescer juntos nessa oportunidade de aprendermos com Jesus, nessas 3 passagens. Então, vamos abrir nossa Bíblia, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de João. E vamos ver essa qualidade de Jesus, a percepção que ele tinha das pessoas ao seu redor. Sabe, é interessante, um dia, Jesus recebeu uma notícia. Notícia que seu amigo Lázaro havia morrido. E ele, Jesus, você sabe, Jesus é um homem ocupado na sua missão de levar a palavra de Deus, de estar com as pessoas. Nesse momento ele para tudo e vai ao encontro da família. Ele demonstra uma percepção profunda de quanto seria importante a sua presença para eles e quanto isso poderia contribuir. Leiam comigo João capítulo 11, versículos 17 até o versículo 20. João capítulo 11. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Interessante que nesse momento Jesus se encontra com Marta. Imagino e fico pensando quanto conforto deve ter trazido ao coração dela quando ela viu o melhor amigo, Jesus, chegando. Um homem que considerava Lázaro como um amigo. Jesus era um homem tão amoroso, tão sensível às necessidades daqueles que estavam à sua volta. E ele para tudo que ele estava fazendo e dá uma atenção especial a essa família nesse momento de luto. Sabe, Jesus poderia ter continuado sua jornada e simplesmente ter dado uma ordem de longe para o amigo ser curado. Como nós vemos isso ele fazendo esse exemplo na Bíblia. Não poderia? Poderia ter curado o amigo de longe, mas não, ele queria estar lá. Ele fez questão de ir lá, estar na presença dessa família. No versículo 33, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Jesus queria estar lá. Jesus queria participar. Jesus queria expressar o seu amor. Jesus queria estar junto daquela família. Esse amor de Jesus trouxe essa percepção. Como seria bom estar lá e atender essas necessidades imediatas que estavam acontecendo com essa família. Sabe, é interessante como anda a nossa percepção. Como anda a necessidade dos outros. Sabe, nessa época de isolamento, o que tem acontecido com cada um de nós? Talvez você não percebeu, mas de repente, você não está só isolado socialmente. De repente você está isolado de coração. Isolado emocionalmente. E voltado tanto para a sua necessidade, que deixa de perceber o quanto os outros precisam de você. Olha a sua volta, meu irmão, meu amigo. O que está acontecendo na sua volta? Você tem a percepção do que está acontecendo com a sua esposa? Como que ela está? O que ela tem pensado nesses momentos? Como que ela se sente? Você tem a percepção do que está acontecendo com seus filhos? Tem conversado com eles, ouvido, dado atenção? No seu trabalho, caso você esteja fisicamente presente, com seus amigos no trabalho, nós estamos atentos,
Sabe, percepção, quando a nossa percepção cresce, é porque o nosso amor cresce. Sabe, é interessante. Há um tempo atrás, eu estava num tempo de oração. Caminhando. E a parte da tarde era um sábado de manhã, na parte da tarde nós íamos encontrar nossa igreja em casa. E uma voz veio, um anjo veio e me disse: Héctor, pega toda essa turma e vai lá ajudar uma família específica que tinha acabado de mudar. Eu liguei, acabou meu tempo de oração, foi nítido ver que a gente precisava ir lá. E aí eu liguei para a turma toda da igreja em casa e falei: olha, nós não vamos reunir hoje para fazermos nossa igreja em casa, nós vamos na casa desse casal para ajudá-los na mudança que eles acabaram de mudar. E aí na parte da tarde nós fomos. 1h, 1h30, nós chegamos lá para ajudar essa família. Quando nós tocamos a campainha e a porta se abriu, a esposa estava lá e quando ela olhou, perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Nós falamos: nós viemos aqui para ajudar. Ajudar? Falou: eu sei que eles acabaram de mudar e estão precisando de ajuda para colocar as coisas no lugar. Essa mulher começou a chorar, e nós nos perguntamos: por que você está chorando? Ela falou: porque hoje de manhã eu estava orando, pedindo ajuda a Deus, porque eu queria arrumar minha casa, meu marido foi trabalhar e eu não tinha condição nenhuma de arrumar tudo sozinho. E Deus mandou vocês. Sabe, Deus com certeza envia pessoas ao seu encontro e ao meu encontro nas horas que nós precisamos. Porque Deus tem essa percepção da sua necessidade. Sabe, eu lembro ela falando: não acredito que vocês vieram. E nós falamos: Deus nos mandou aqui. Exatamente. Sabe, Deus, ele percebe as nossas necessidades. Você já deve ter notado isso. Você já deve ter ouvido Deus falar com você várias vezes para você ir na casa de pessoas, ajudar pessoas, para você servir as pessoas. Você já deve ter ouvido voz de anjos falando com você. Essa percepção que às vezes nós não temos, Deus tem. E Ele quer usar a nossa vida para ajudar aqueles que estão na nossa volta. E que a gente possa crescer cada vez mais nessa percepção, porque nós vamos crescer no nosso amor. Crescendo no nosso amor, nós vamos crescer na nossa percepção e que nós possamos desejar isso cada vez mais. Cada vez mais. Outra situação que Jesus passa é quando ele está se deparando aí. Olha aí para você ver, você vai ler comigo também em João. Outra situação que Jesus se depara é quando ele está lá encontrando com pessoas que dizem que creram nele. Creram em Jesus. Então, presta atenção no que acontece nessa história. Vamos abrir a Bíblia aqui e vamos ler juntos João capítulo 8, versículo 25. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que agrada. Tem dito essas coisas, muitos creram nele. Aqui, Jesus está numa conversa com os fariseus. Sobre quem ele era e se iriam crer nele. A conversa era sobre quem ele era e sobre se iriam crer nele. Então, quem eram os fariseus? Fariseu é o nome dado por um grupo de judeus devotos ao Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, surgidos no século II, antes de Cristo. Eles criam em uma lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. A palavra fariseu tem um significado de separados, a verdadeira comunidade de Israel, os santos. Então, através dos tempos,
Se tornaram fanáticos e hipócritas, que apenas manipulavam as leis para o seu interesse. Esse comportamento e modo de viver deu origem ao termo fariseu. Você vê aqui na Escritura, no versículo 30, eu vou lê-la de novo. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Na Escritura, aqui, nos parece que muitos creram nele. É interessante pensar, realmente, eles tiveram a percepção de quem era Jesus? Que tipo de crer foi esse? Superficial? Profundo? Comprometido? Um crer emocional? Esses que creram tiveram realmente a percepção correta de quem era Jesus. Mas Jesus continua o diálogo no versículo 31, falando agora aos que haviam crido nele. Acompanhem comigo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Qual a conclusão que você chega sobre a real percepção de quem eles realmente achavam quem era Jesus? Você percebe aqui que no fim dessa história, na verdade, eles não creram, como a palavra de Deus diz. Como Jesus fala no versículo 44, vocês não pertencem ao pai de vocês. No versículo 47, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, no fim, eles não creram. E Jesus teve essa percepção. Por quê? Em razão do amor que ele tinha por essas pessoas. Eles não queriam que elas ficassem enganadas, só apenas crendo em Jesus. Mas ele foi fundo no coração deles. E eu quero fazer essa mesma pergunta que Jesus está fazendo para eles, para cada um de nós, para você que está aí hoje. Qual a percepção que você tem de Jesus Cristo? Você que está me ouvindo, de onde vem a sua fé ou não fé em Jesus Cristo? Você poderia me contar como foi que você chegou a essa conclusão? É interessante que quando eu começo a me ouvir, e provavelmente isso deve acontecer com você, quando você começa a ouvir seus próprios argumentos, você pode se perguntar, como foi que eu cheguei a essa conclusão? Por que eu acredito tanto em Jesus Cristo? Será que fui eu mesmo que decidi acreditar? Fui eu mesmo que decidi não acreditar? Ou alguém fez essa escolha por mim? Foi minha família que fez essa escolha por mim? Foi um amigo? Eu sou influenciado por alguém ou foi eu mesmo que tomei essa decisão? Ou talvez foi uma experiência boa ou uma experiência ruim de amigos que tiveram essas experiências,
que me convenceram a crer ou não crer em Jesus Cristo. Sabe, nesse momento que eu e você estamos passando, pode ser uma ótima oportunidade para você parar e realmente se questionar sobre quem é Jesus para você. Jesus tem a percepção exata de quem Ele é para você. Mas será que eu tenho a mesma percepção de Jesus? Qual seria a percepção de Jesus sobre o seu crer? Como ele fala aqui em não só crer, mas em obedecer a palavra de Deus. Seria superficial, profundo, comprometido ou emocional? E os que te conhecem, seus amigos, sua família, as pessoas que estão em volta de você, qual é a percepção que eles têm sobre o seu crer? E o seu viver aquilo que você crê? Sabe, aqui a expectativa de Jesus é que o nosso crer ande junto com nossa reverente submissão e obediência à palavra de Deus. Para terminar esse ponto, eu quero dizer o seguinte. Olha que interessante. Jesus aqui, com todo o amor que Ele tem por mim e por você, Ele está aqui com os fariseus questionando o crer deles. E Ele não faz isso com uma maneira ruim, uma maneira muito boa. Porque Ele quer ir fundo no nosso coração, Ele quer investigar o nosso crer, Ele quer nos ajudar a ter um crer que vai sair de uma superficialidade e ir para uma profundidade. A profundidade da obediência, de uma fé maior. E hoje de manhã eu quero chamar cada um de nós, você que está aí, percebe como anda a sua fé? Como anda seu relacionamento com Deus? Ou se você não tem nenhum relacionamento com Deus, de onde vem a sua percepção que você não precisa de Deus? Como nós falamos, foi alguém que te convenceu? Quem te convenceu que não é bom andar com Deus? Então Jesus, Ele está aqui de novo, com todo o seu amor, chamando cada um de nós a olhar para dentro de si mesmo e se questionar qual realmente é a percepção que você tem sobre Jesus Cristo, sobre a vida espiritual, sobre a vida, sobre a morte, sobre a salvação, como isso é importante para você. E vamos então, terminando essa pregação, pensando na terceira situação que Jesus se encontra. Que aqui é uma situação que ele, no meio da vida dele, e por causa do grande amor que ele tinha, e ele tem por nós, ele percebe uma necessidade que cada um de nós temos. O que é importante para você, o que é importante para mim, e o que é importante para Jesus. Essa é a percepção que ele tem. Então, o que nós deveríamos buscar? O que nós deveríamos priorizar? Priorizar é colocar certas escolhas em ordem. Nós, como cristãos, devemos ter algumas prioridades. E as duas maiores são amar a Deus de todo o nosso coração e amar o próximo quanto a nós mesmos. Quando colocamos Deus como nossa prioridade, estamos colocando Ele no lugar mais alto das nossas vidas. E justamente por colocarmos Deus como prioridade, você vai ver sua vida sendo transformada, abençoada de várias maneiras. Colocar Deus em primeiro lugar é a melhor escolha que nós podemos tomar na nossa vida. Leiam comigo Mateus capítulo 6, versículo 33. A semana passada nós lemos essa escritura sobre o aspecto da generosidade.
E hoje eu quero ler ela sobre o aspecto da percepção das necessidades que nós temos. Em Mateus 6,33, Jesus nos ensina: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Como nós já falamos a semana passada, fala aqui das preocupações da vida. Uma preocupação contínua que nós temos com as nossas necessidades. E se você já percebeu, parece que as nossas necessidades ao longo da vida só crescem e jamais diminuem. E há várias necessidades que vêm à nossa mente, ao nosso coração. Como que viveremos? Como que pagaremos nossas contas? Caso ou eu não caso? Eu tenho filhos ou eu não tenho filhos? Está na hora de comprar minha casa própria? Está na hora de ter meu carro? E como que nós vamos educar nossos filhos? E a nossa saúde hoje, como nós vamos cuidar? E no futuro, quando tivermos mais velhos? Como que nós vamos conseguir cuidar dos nossos pais? Preocupação de se manter no trabalho ou arrumar um trabalho melhor. E as férias? Como que nós vamos tirar férias? Vamos conseguir ter férias? O dinheiro para sair de férias? E aí podemos falar da aposentadoria, né? Como é que eu vou viver quando parar de trabalhar? Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou pagar minhas contas? Sabe, quando eu começo a pensar em toda essa gama de preocupações, eu confesso que isso gera uma tremenda ansiedade. O coração acelera, minha mente dispara muitas vezes, e eu me encontro distante daquilo que eu tanto quero para a minha vida, que é paz e confiança em Deus. Paz e confiança em Deus. Sabe, Deus sabe tudo isso que se passa comigo, Deus sabe tudo o que se passa com você. Deus criou você. Ele conhece você e sabe do que você e eu precisamos. Ele sabe das necessidades, das prioridades que são importantes para cada um de nós. E aqui no versículo 33, ele fala sobre isso. Jesus tem essa percepção que nós somos pessoas ansiosas, que nós nos preocupamos demais, que nós pensamos demais nas nossas necessidades. Mas olha aqui no versículo 33 de novo. No versículo 33, leiam comigo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus, em razão do seu grande amor por nós, tem essa percepção de que eu e você precisamos de ajuda nessa área. Ele sabe. O melhor é você começar colocando o relacionamento à frente dos afazeres. Ele sabe, isso é o mais importante para você e para mim. Deus ama muito você, meu amigo. Eu não sei em qual Deus você crê, ou se você crê em algum Deus, eu não sei. Mas eu posso te afirmar, com toda a minha convicção, com todo o meu ser, com toda a minha mente, com toda a minha alma, que o Deus eterno é único e não há nenhum Deus como Deus eterno. Mas Héctor, então o que o Deus eterno diferencia de todos os outros deuses que já foram criados? Ah, meu amigo, eu poderia dizer tanto para você, mas o tempo não é suficiente. Mas uma coisa eu quero dizer é o seguinte, a prioridade de Deus não é Ele, é você. Isso que diferencia Deus de todos os deuses. Entenda isso, o Deus eterno é Ele quem serve. Deus é Ele que tem iniciativa. É Ele que tem até você, que vem até você. É Ele que sai do trono e vem ao seu encontro. É Ele que vem para viver nessa terra, para te ensinar, para te aconselhar, para te perdoar e deixar bem claro, em alto som e bem alto, minha prioridade é você. Olha a percepção de Deus sobre a sua necessidade e a minha necessidade. Esse período de isolamento pode revelar muitas necessidades que você está passando. Revelar as necessidades que você tem de colocar as prioridades na sua vida e na sua rotina. Por isso, meu amigo, adotar uma rotina que se inicia com um relacionamento pode inclusive mudar toda a sua vida, a maneira que você pensa, mudar suas ações e seu comportamento. Que tal você começar lendo a Bíblia? E lá vem, pronto.
Talvez você está pensando, lá vem mais um querendo me converter. Não, eu vou falar a verdade. Eu desejo muito que você possa se converter um dia. Mas sabe o que eu quero mesmo? Eu quero tentar te convencer de ler a Bíblia. Livre de pré-conceitos. Ou qualquer outra coisa. Você pode experimentar, talvez, a melhor descoberta da sua vida. Ou talvez você leia e não goste. Mas vamos falar a verdade, custa tentar? Quantos livros nós já lemos, né? E que você não gostou? Então, meu desejo hoje de manhã é te encorajar. O que você acha? Uma ideia. Começa a ler 20 minutos por dia. Somente 20 minutos. Todo dia, tire 20 minutos do seu dia para ler a palavra de Deus. Se você quer uma sugestão, comece a ler o livro de João. Conheça quem é Jesus. Tenha essa percepção. Quem é Jesus? Como ele andava? O que ele pensava? Como ele agia? Como ele se portava? Como que ele ensinava? Como que ele administrava tantas necessidades em volta dele? Qual era a percepção dele sobre o mundo, sobre a religião, sobre as pessoas, sobre a doença, sobre a morte, sobre a falta de esperança? Comece a ler 20 minutos por dia. Sabe, com essa atitude simples de 20 minutos, pode te ajudar a dar 3 passos na sua vida. Primeiro, saber se você aceita a Bíblia como uma palavra confiável de Deus. Como que você vai saber? Lendo. Meditando. E na medida do possível, coloque em prática para você ver. Que tudo que nós lemos se torna verdade quando nós praticamos, né? Qualquer tipo de livro. Segundo, você vai começar a enxergar os benefícios e poder que existe nas Escrituras. E como elas alimentam a nossa vida. E terceiro, você vai colocar em prática e você vai experimentar coisas que você nunca experimentou na sua vida. Nunca. E eu tenho certeza que apesar de ser um momento difícil, esse é o momento apropriado para nós olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos os valores que nós estamos colocando na frente das nossas vidas. Aqui em Mateus, Jesus está deixando claro qual é a sua necessidade. Jesus tem uma percepção que talvez você não tenha nesse momento. Que a sua maior necessidade é relacionamento com Deus. E não afazeres. E imagina se seu maior amor se tornar um amor maior por Deus, com certeza sua percepção o levará a um mundo exterior. Sabe que se nós compreendemos o amor de Deus, compreendemos como Deus nos ama, vai levar a nossa vida para fora. Porque nós recebemos tanto amor que a gente não vai conseguir guardar para nós. Como nós lemos a semana passada, somos ricos. E essa riqueza nos leva para fora de nós mesmos, para os outros. Agora, se seu maior amor é por você mesmo, sua percepção o levará para dentro, para o seu interior. Aí você vai se fechar, vai se tornar mais egoísta. E é interessante, porque nessa época você pode até se perguntar um exemplo simples. Por que para alguns está sendo tão difícil ficar em casa? Com a sua família? Muita gente reclama, ou reclamava, que não tinha tempo com a família. Mas agora tem muito tempo com a família. Mas está ficando difícil ficar em casa. Tem algo errado, né? Então, é hora da gente repensar quais são as prioridades da nossa vida. E eu termino convidando você a refletir mesmo sobre Jesus. Olha para Ele e compreenda como o seu amor, o amor que Ele tem por cada um de nós, o fez crescer nessa percepção do que se passava ao seu lado, como nós estudamos hoje.
Abra seus olhos, meu amigo. Desperte o seu coração. Se atente com o que está acontecendo à sua volta. O que está acontecendo com você, com os que você ama e com o mundo à sua volta. Eu desejo a cada um que cada um de nós possamos se tornar melhor na percepção, assim como Cristo o fez aqui nesses trechos que nós lemos hoje. Desejo uma ótima semana para você, um ótimo domingo, um bom almoço, uma ótima semana, que juntos seremos melhores, continuaremos a ser melhores na nossa generosidade, como falamos a semana passada, e que junto com a nossa generosidade possamos a semana crescermos na nossa percepção, como Jesus tanto aqui nos ensina. Muito obrigado, ótima semana a todos.